No dia da revisão, eu falo para vocês, tá? Saúde da família vai cair, né? NASF, nossa aula de hoje, tá? Com certeza, né, contextualizar, pessoal. Nossa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar a Política Nacional de Saúde Bucal. Mas antes de entrar no tema da aula hoje, vamos relembrar, né? Em 1994, foi criada a Estratégia de Saúde da Família, né, visando um trabalho interdisciplinar, né? Inicialmente, na equipe, foram inseridos o médico, o enfermeiro, né, o técnico ou auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde, né, numa proporção de... Ah, não, pulei um slide, gente, mas não tem problema. Numa proporção de um médico, um enfermeiro, um técnico auxiliar para 6 agentes comunitários de saúde. E essa inserção, né, a criação da saúde da família, né, foi baseada, né, no novo sistema de saúde, né, que estava sendo, né, que estava passando, né, pelo seu início de implementação, que é o SUS. Vocês sabem, a Constituição de 88, né, ela criou o Sistema Único de Saúde, ela implantou o Sistema Único de Saúde. Né? Ela trata dos artigos 196 ao 200. E era necessário, né, uma legislação infraconstitucional para atender essa implementação do SUS. Aí vieram as leis orgânicas da saúde, né, vieram as normas operacionais básicas, as normas operacionais de assistência à saúde, né, o Pacto pela Saúde, né, e depois o Decreto 7.508. Né. Então, foi-se estabelecendo, né, um conjunto de leis e de normas, né, que desenharam, né, que proporcionaram a organização do SUS, né, de acordo com seus princípios e diretrizes. E isso é uma coisa interessante. Né? O que acontece? Os princípios e diretrizes do SUS, né, eles são contra-hegemônicos na sociedade. Por quê? Porque o SUS, né, quando foi criado, né, quando foi regulamentado, né, o que a gente tinha, e ainda tem, tá? Eu acho que ainda existe uma hegemonia no processo de trabalho baseado no modelo flexneriano, tá? Que é voltado para a cura, né? Voltado para atendimento a quem procura, né? Enfim, né? Mas esses princípios, eles são contra-hegemônicos, né, ao que se institui na sociedade em relação ao cuidado em saúde. Né? Porque, gente, mas, Juliana, ainda existe, né, a influência desse modelo da medicina científica no atendimento à saúde? Existe. A gente vai encontrar isso tanto no SUS quanto no setor privado. Quantos de vocês já foram em algum profissional que mal olhou no rosto de vocês? Então, né, essa lógica de atender, de passar, prescrever medicamento, né, ou de fazer uma restauração, ou de focar na cura, sem pensar aspectos de promoção, prevenção,
Isso ainda é muito comum na nossa sociedade. Então, o que acontece? O que se pede no SUS, né, em relação ao cuidado em saúde, e cuidado de saúde e as práticas de saúde, né, é muito distante das práticas que a gente vê por aí, né? Então, mesmo no SUS, né, por que, Juliana, que isso acontece? A gente viu no começo do semestre que esse modelo flexneriano, ele foi um modelo que partiu da educação, da formação do profissional. O Flexner, só para vocês se lembrarem, né? O Flexner, a partir do relatório, ele conseguiu fechar inúmeras universidades nos Estados Unidos. Por quê? Porque, segundo ele, né, essas universidades não ofereciam uma formação ideal, que era uma formação de hospital, que era uma formação biológica, né? Então, a partir desse momento, passou-se não mais a valorizar aspectos de promoção e prevenção na formação em saúde. E se a pessoa não tem essa perspectiva, esse olhar diferente, que vai além da cura, na sua formação, ele vai reproduzir o que ele aprendeu no serviço. Né? E ainda, né, a gente encontra essa forma de atendimento. Né? Então, mesmo dentro do próprio SUS, tá? Às vezes a pessoa ela vai trabalhar no SUS sem ter o perfil, né? Quantos profissionais eu já não vi, né? Vai trabalhar na saúde da família e vocês sabem que um dos atributos desses trabalhadores que trabalham na saúde da família é realizar a visita domiciliar. Muitos profissionais se negam a fazer esse serviço, né? Então, por quê? Eu não vou subir morro, eu não vou andar na comunidade, não, o paciente que vem aqui, né? Então, é muito interessante isso, né? Enfim, né? Só para contextualizar. E aí, né, como eu falei anteriormente, criou-se saúde da família para tentar mudar essa perspectiva, mas mesmo assim é difícil mudar. Justamente, principalmente por causa da formação que esses profissionais têm. Né? Alguma dúvida? Tá. E se a gente for resgatar, né, Juliana, mas por que não foi inserido o dentista, né, e o auxiliar em 1994, quando foi criada a saúde da família? Pois é, né, não sei, né, não se sabe, né, não foi. Juliana, é porque as pessoas não precisavam? Não, né? Isso não é, porque as pessoas, a gente sabe, né, a população brasileira sempre apresentou uma demanda muito grande por saúde bucal, né? Só para vocês terem uma ideia, né, foi feita uma pesquisa em 93, e foi constatado, né, que existia uma falta de comprometimento para a viabilização de procedimentos odontológicos no SUS. Né? Então, né, o que se tinha de procedimento odontológico no SUS era o que? Serviços de baixa complexidade, coisas simples, mutiladores curativos de acesso restrito. Ou seja, não era serviços com acesso universal. Nossa, Juliana, mas já tinha o SUS. Pois é, né? Nem todos tinham acesso. Quem que tinha acesso, Juliana, principalmente?
crianças e gestantes, tá? E o principal serviço realizado era a extração. Nossa, Juliana, mas veio a saúde da família, ela veio para mudar essa lógica que existia, né, no INAMPS, que era uma lógica que é mutiladora, curativa. Pois é, criou a saúde da família para reorientar a forma de se cuidar em saúde, mas não se pensou, né, em uma forma de se reorientar os serviços de saúde bucal. Então, continuou isso daqui, essa situação aqui. E não era por falta de conhecimento, né? Inúmeras pesquisas foram feitas. Né? E a principal, a pesquisa mais marcante foi a do Volney Garrafa, né? Que é um cara muito conhecido, né, na odontologia, em saúde coletiva, né, e na ética também, né? E continuou-se assim, né? Então, o que mais? Né? Juliana, era porque não precisava mais provas para vocês, né? Para vocês terem ideia, aos 12 anos, o CPOD no Brasil, em 93, era de quase 5. O que significa isso? Que crianças de 12 anos tinham, em média, quase 5 dentes atacados pela doença cárie. É muita coisa. E para relembrar, né, aquelas categorias da OMS, que a gente trabalhou lá no terceiro período, né, se enquadra numa categoria, olha aqui, severa para a doença. E olha, mais dados. Em 98, né, o IBGE falou, né, por meio de pesquisas, óbvio, que até esse ano aqui, 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido a um dentista. E isso, se você for considerar, né, o Brasil de 1998, não sei quantos milhões de habitantes tinha, mas representava o quê, 30 milhões? Na época, 161 mil, perdão, 161, aqui, ó, representava o quê? No total, a quantidade total de pessoas no Brasil era de 161 milhões na época. Desses 161 milhões, 30 milhões nunca tinham ido ao dentista. É muita coisa. Fora os que foram uma vez na vida, né? Ou os que foram duas, né? Então, por que essas 30 milhões de pessoas não foram? Porque não tinham acesso, né? Não tinham acesso à saúde privada, porque não tinham recurso, não tinham dinheiro, e também não tinham acesso ao SUS, porque não tinha dentista. Ou se tinha, né? Eram poucos trabalhando no SUS, né? E os principais serviços ofertados eram serviços mutiladores, tá? Então, é um quadro muito, né, precário, né? Ah lá, o censo de 2000, nunca tiveram acesso à saúde bucal. 85% das crianças menores de 4 anos, 20% dos homens, 32% na população residente em áreas rurais, tá? E olha que interessante, a porcentagem que nunca consultou dentista é 9 vezes superior para as pessoas com renda de até um salário mínimo. Representa o quê? 27% da população naquela época. O que isso significa? Né? Quando compara as que recebem mais de 20%, mais de 20 salários mínimos. O que isso significa? Então, olha só, as pessoas que têm mais recursos financeiros, que na época recebiam mais de 20
salários mínimos tinham muito mais acesso do que pessoas que recebiam até um salário mínimo. Qual é a palavra que eu utilizo para designar isso? Vamos lá, valendo um ponto no VT. Vou repetir. Deixa eu pegar meu papelzinho aqui, dar um ponto no VT. Vou repetir. Vamos lá. Tem uma palavra que designa essa situação. Eu quero saber qual que é essa palavra. Vamos lá. O que está falando aqui, nesse parágrafo? Que pessoas que têm uma situação financeira que recebem até 20 salários mínimos, né? Têm muito mais acesso ao dentista do que pessoas que recebem até um salário mínimo. Qual que é a palavra desigualdade social? Simone falou. Qual que é a palavra que exprime isso? Tem uma palavra. Universalidade. Não. É uma palavra que exprime essa... Não é desigualdade. Acessibilidade? Não. Também não é integralidade. Equidade. Não é equidade. Eu falei dessa palavra para vocês no começo do semestre. Isso é o quê? O que exprime isso? Pessoas que conseguem ter acesso, um grupo de pessoas que conseguem ter acesso e outros que não. Porque não tem dinheiro. Porque não tem um serviço público. Tudo bem, é a desigualdade social, né? Se existe desigualdade, mas é uma desigualdade evitável. Qual que é a palavra que exprime isso? Então, professora, Equidade? Não é equidade. Equidade não exprime a desigualdade social. Hã? Então, exclusão? Não. Iniquidade? Como? Iniquidade. Iniquidade, Mariana. Iniquidade. Tá? Deixa eu anotar o nome da Mariana. Mariana Martins. Não é esse papelzinho. Dá. Aqui, deixa eu pegar aqui. Iniquidade, gente. Iniquidade. Iniquidade é uma desigualdade injusta. Vamos lá. Qual que é o... a gente tem o quê? Igualdade social. O antônimo da igualdade social é desigualdade social. Né? A gente tem equidade. O antônimo de equidade é iniquidade. Equidade é promover a justiça social. É quando você vê grupos, pessoas que têm necessidades diferentes, você imprime, você oferta ações desiguais para que todos tenham a mesma oportunidade. Iniquidade é quando as pessoas não têm a mesma oportunidade. Né? É uma injustiça, perdão, é uma situação, é uma injustiça que poderia ser... não, é uma injustiça injusta. Né? Não, ficou bom. Né? É uma situação que poderia ser evitável. Evitável de que forma, Juliana? Você ampliando o acesso dessas pessoas, né, por meio de ações de odontologia. Né? Então, isso daqui expressa uma iniquidade
absurda, né? Certo? Então, vamos lá. Então, né, aqui, mais situações, né? Em dados de 2003, né? Jovens com CPOD de 6, sendo um desses dentes perdidos, adultos com 20 dentes atacados pela doença. Desses, 11 perdidos. E idosos, CPOD de 27. Desses, 25 dentes perdidos. Né? É uma situação muito, muito precária, né? Então, eu não sei se vocês se lembram, né, dessa figurinha aqui, se usava, quem que é da época do MSN, né? Quando você ria, apertava kkkkkk, né, aparecia a cara, né, desse indivíduo, né? Então, qual é a graça, desgraça que há no sorriso do Banguela, né? Vocês não sei se vocês são, acho que se tem alguém da época, né? Eu me lembro muito bem, né, na década de 80, eu era uma criança, né? E até na década de 90, adolescente e tal, e eu me lembro muito bem, né, que a maioria dos programas de comédia, né, que passavam, quem que lembra dos Trapalhões, né? Do Didi, do Dedé, do Mussum, né, do Zacarias. E eu me lembro, né, uma memória de infância, né? Eu me lembro que passava antes do Fantástico, aos domingos, né? Então passava, eram os Trapalhões, depois logo começava os Fantástico. E eu me lembro de assistir os Trapalhões com meu pai, né? A gente adorava, né? Então, tinha o... Esqueci o nome do cara, né? Mas ele não tinha o dente, né? Ele não tinha os dentes anteriores, e as pessoas achavam graça daquilo, né? E era motivo de comédia, né? De piada, né? Hoje, se a gente for olhar para trás, né, a década de 80, de 90 era muito politicamente incorreta, né? Mas, de fato, né, fica a pergunta, né? Qual que é a graça que há no sorriso do Banguela, né? Nenhuma. É uma situação muito complexa, né? Ninguém quer viver sem os dentes, né? E a pessoa, né, muitas vezes ela está sem os dentes, ela perde os dentes, né? Muitas vezes por culpa de serviços mutiladores. Ah, Juliana, mas a pessoa não escova os dentes. Sim, né? Mas e as ações de promoção e prevenção que deveriam ser realizadas? A pessoa tem lesão de cárie, né? Será que ela foi instruída sobre higiene bucal, ao uso do fio dental? Será que ela tem acesso à escova, à pasta de dente, ao fio dental? É aquela questão, né? A gente vê muitas pessoas falando, escove seus dentes 3 vezes ao dia, né? Visite o seu dentista a cada 6 meses. Mas espera aí, a pessoa tem acesso a isso, né? Então, tem a saúde bucal, ela é influenciada muito pela perspectiva social, muito, né? Então, a gente vai ver a saúde bucal, claro, né? Principalmente em relação à doença cárie, a gente vai ver quais são os fatores biológicos causadores da doença cárie, né? Claro, né? O micro-organismo né, tem que ter interagindo, né? O micro-organismo, a pessoa tem que ter dente, né? E a dieta, né? Esses fatores têm que estar interagindo por um determinado tempo. Mas a gente tem que ver que os fatores sociais influenciam em muito no desenvolvimento da doença. Fala, Gisele. Professora, o que não ficou muito claro para mim
Iniquidade, então, se refere ao estado de saúde do paciente em diferentes grupos socioeconômicos, ou é sobre o acesso, que não é igual? É sobre tudo isso, sério. Né? Iniquidade é uma injustiça que poderia ser evitada. Né? Então, iniquidade é o antônimo, é o contrário de equidade. Né? Então, o que é equidade? Né? É você ofertar oportunidades diferentes de acordo com as necessidades. Lembra do exemplo da escadinha que eu dei para ver o jogo de futebol? Né? Quando você... né? Aqui, deixa eu voltar lá. Espera aí. Aqui, né? O que acontece? Equidade é isso. Equidade é isso. Tá? É isso. Né? Então, você dá oportunidades diferentes de acordo com as necessidades de cada um. Né? Igualdade. Igualdade é quando você dá oportunidades iguais para todos. O que acontece? Nem todos vão conseguir assistir o jogo de futebol. Né? Iniquidade é quando você... O que acontece? Iniquidade é quando essa situação aqui, ela passa a ser evitável. Isso é evitável. Né? Então, é complexo mesmo. Né? Vamos lá, vamos repetir. Igualdade. Você dá as mesmas condições. Tá, ok. Né? Só que, na perspectiva do que era antes, a gente vê essa disparidade no acesso à saúde bucal, no início dos anos, nos anos 80, 90, a gente vê o quê? Uma desigualdade, tá? Uma desigualdade. Uma desigualdade dentro da perspectiva, né, de que... Deixa eu desenhar aqui, peraí, só para ficar pronto. Né? Vamos lá. Então, vamos lá com o meu desenho 3D. Vamos lá. Aqui, esquece. Deixa eu ver como que eu penso um desenho duro que eu não estou conseguindo desenhar. Por exemplo, aqui está o muro, né? Aqui tem uma pessoa mais alta que está vendo o jogo de futebol. Aqui tem uma pessoa mais baixinha, está quase, se ela ficar na pontinha do dedo, né, ela consegue ver o jogo de futebol. Né? Aqui é o solo, tá? E aqui está uma pessoa muito baixinha, que não consegue ver o jogo de futebol. O que acontece aqui? O que é isso daqui? Isso é uma desigualdade. É uma desigualdade. Tá? É uma desigualdade. Tá. Então, vamos lá. Para que haja igualdade, você vai fazer o quê? Dar banquinhos iguais para as 3 pessoas. Certo? Você dá banquinhos iguais para as pessoas. Você está promovendo o quê? Igualdade. Só que, mesmo assim, por exemplo, a pessoa, né, com deficiência, ela não vai conseguir. Ela, mesmo por meio da igualdade, ela não consegue assistir o jogo de futebol.
né? Ela não consegue. E aí, o que acontece? Esquece agora a igualdade. Né? Esquece. O que acontece? Algumas pessoas são mais ricas, esquece o jogo de futebol, são mais ricas que outras, tá? São mais ricas que outras. E essas pessoas que têm mais condição econômica, elas conseguem acessar mais o dentista. Por mais que perante, né, a sociedade, né, elas sejam iguais, são pessoas, né? O que acontece? Se persiste por essa condição, né? Essa condição que uns têm mais recursos que o outro, isso se transforma numa iniquidade em saúde, numa iniquidade, tá? Certo? E aí, para você acabar com essa iniquidade, a iniquidade é uma injustiça evitável. Para acabar com essa iniquidade, você promove a equidade. A iniquidade, né? Você não acaba, por exemplo, a gente está falando de iniquidade em saúde. Então, o que você faz para acabar com a iniquidade em saúde? Você amplia o acesso à saúde de grupos menos favorecidos economicamente. Entenderam? Entendeu, Gisele? Sim, professora, peguei. Dúvida mais, gente? Dúvida, pessoal? Pode perguntar, pessoal, não fica com dúvida, não. Eu vi que o chat piscou. Não, não foi o chat, não. Vamos lá. Aqui falei, tá, né? Aqui também, aqui, né? Então, pessoal, para falar a real, né? Durante anos, a odontologia esteve à margem das políticas públicas, né? Desde sempre, tá? E mesmo com a criação do SUS, né? No seu início, o acesso era difícil e limitado, né? Poucos eram os serviços oferecidos, né? E o acesso era para poucas pessoas, né? Os serviços que eram oferecidos, principalmente, era extração, né? Então, perpetua a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião dentista com atuação apenas clínica. Né? Isso é muito interessante, né? E a gente vê, né, principalmente em grupos, né, de maior idade, até prevalece, né, uma perspectiva que, com o envelhecimento, é natural a perda dos dentes. Parece até uma coisa cultural. Mas por quê? Porque a odontologia, né, nessa época, né, os principais serviços ofertados eram a extração mesmo. A odontologia, o que a gente tem hoje, da odontologia, isso é bastante recente, né? Qual que é a lógica da odontologia hoje? Até como a odontologia científica, preservação máxima da estrutura do dente, né? Então, hoje a gente já considera, né, manutenção da dentina afetada, né, remoção apenas da dentina infectada,
preservação da estrutura dentária, a gente se tem hoje a perspectiva do selamento biológico, do tratamento de lesão de mancha branca ativa apenas com a aplicação tópica de flúor. Então, é muito importante isso. A preservação máxima da estrutura do dente. E mesmo para a odontologia, isso é bastante recente. Como eu falei para vocês, né, na década de 80 eu era criança, né? Criança mesmo, tá? Também não sou tão velha assim, tinha uns 5 anos. Aí eu me lembro, né, de com uns 10 anos, década de 90 já, né? Minha mãe me levando no dentista, não sei se eu já contei essa história para vocês, né? Da odontopediatra, né? Me lembro o nome dela, até hoje, é a Gioconda, né? Uma italiana baixinha, né? Uma mulher forte, assim, né? Aí eu fazia uma pequena chantagem com a minha mãe, né? Para ir quietinha, porque ninguém gosta de um dentista, né? Nem eu gostava, né? Falei, falava, mãe, só vou no dentista, só vou na tia Gioconda se você me comprar um churros na volta. Em frente do consultório da Gioconda ficava um churreiro, né? Eu acho que eles tinham um acordo, sabe? Então, saía da dentista, né? Tinha acabado de aplicar flúor e tal, já comia um churros, né? Então, acho que eles tinham um acordo. Enfim, né? Mas, o que acontecia na época, né? Eu tenho, pessoal, todos os meus primeiros molares restaurados com amálgama. E eu me lembro, né? De uma mãe pegando no pé, me ajudando a escovar os dentes, né? Meu pai, mais minha mãe, né? Falando, menina, vamos escovar os dentes, né? Tem que dormir com o dente limpo, senão vai vir barata à noite. Eu morria de medo de vir barata na minha boca, né? Aí a gente ia escovar os dentes, escovava tudo direitinho, né? E mesmo assim, né, se restaurou com amálgama. Então, eu não sei dizer, né? Mas eu acredito que eu não tenha tido cárie nos molares. Mas eu acredito muito que era a lógica da odontologia na época, né? Qual que era a lógica, né? Restaurar, se aparecia um selamento biológico, que hoje a gente sabe que é selamento biológico, né? O que você fazia? Restauração. Você restaurava para prevenir a cárie. Juliana, você está brincando? Eu não estou brincando, né? Então, né? Fazia-se restauração dentígeno para preservar, para prevenir contra a doença cárie. Né? Essa era a lógica da odontologia. Então, a odontologia evoluiu muito como ciência, né? Muito. Né? Então, pessoal, essa perspectiva da odontologia mutiladora, curativa, né? Se enquadra tanto no campo dos serviços, leia-se SUS, serviços privados, né? E leia-se também na perspectiva da odontologia enquanto ciência, tá? Enquanto ciência. Vocês são bem mais jovens que eu, né? Alguns têm 22 anos, 23, né? Perguntem para os pais de vocês, né? Muitos deles vão ter restauração de amálgama, né? Acho que a grande maioria, só se já trocou, né? Mas, enfim, né? O que se fazia era a restauração de amálgama em dente sadio, tá? Mas isso, né? Ainda bem, graças à ciência mudou, né? Hoje a lógica é a máxima preservação da estrutura do dente, tá? Então, nesse quadro, claro que a gente avançou como ciência, né? Mas em relação aos serviços, o que era preciso, né? Ampliar a população às ações de promoção, prevenção e recuperação. Né? Era necessário você oferecer ofertas de promoção e prevenção, né? E mais serviços, além da exodontia. Serviços que preservassem o dente,
a manutenção do dente na cavidade bucal. Né? Então, como você faz isso? Né? Você tem que inserir saúde bucal na saúde da família. E depois, né, de 7 anos, é que se foi inserido o dentista na saúde da família, pessoal. Passou muito tempo, né? Muito tempo. Então, olha só, nos anos 2000, foi estabelecida uma portaria para incentivo financeiro para a inclusão do dentista, mas foi uma portaria de dezembro, 28 de dezembro, pessoal, né? Então, imagina, né? Entre Natal e Ano Novo, por isso que a gente fala que a inserção do dentista, de fato, na saúde da família, começou a ocorrer em 2001, né? E aí, em março de 2001, né, o Ministério da Saúde estabeleceu uma portaria, né, que estabelecia as normas e diretrizes para essa inclusão do dentista na saúde da família. Né? Então, a portaria do gabinete ministerial, né, do Ministério da Saúde. Certo? Então, aí, né, dentista inserido na saúde da família em 2001. Isso foi um passo muito importante. Né? Então, até aqui a gente estava relembrando, né, o que a gente trabalhou. Né? E aí, em 2004, pessoal, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Bucal, também conhecida como Brasil Sorridente. Né? O que aconteceu com essa política? O que essa política proporcionou? Né? Ampliação do número de equipes da saúde da família. Não só isso, tá? Mas também proporcionou o aumento de vagas para trabalhar com saúde da família. Né? E aí, pessoal, né, só para contar, né, contextualizar um pouquinho com a minha história, isso foi em 2004, né? Eu me formei em 2005. Em 2005, tinha muita vaga para dentista, para trabalhar no SUS, justamente por causa dessa ampliação proporcionada pela Política Nacional de Saúde Bucal. Né? Então, tinha vaga para trabalhar na atenção básica. Com a Política Nacional de Saúde Bucal, foi criado o Centro de Especialidades Odontológicas, tinha vaga no Centro de Especialidades Odontológicas. Ampliou-se muito a oferta de ações de saúde bucal no SUS, né? Então, né, dentro da política, que é de 2004, né, o que aconteceu? Né? Uma reorientação do modelo de atenção em saúde bucal no SUS, proporcionando o quê? O acesso a todas as faixas etárias, oferta de mais serviços e qualificação dos serviços. Ou seja, né, você promove o quê? Se antes o paciente precisava de um tratamento odontológico, não tinha no SUS. O que era feito? Extrai o dente. Agora, com a política, não. O paciente precisa de tratamento odontológico, ele é encaminhado para o centro de especialidades odontológicas. É claro que a gente discutiu, né, a baixa oferta de vagas em muitos CELS. Né? O paciente ele consegue ser atendido na atenção básica, mas são poucas as vagas para o atendimento na atenção secundária. Né? E isso é um grande problema da saúde bucal no SUS, né? Mas que começou a mudar o ano passado. Já vou falar disso para vocês, tá? Dúvida até agora? Então, o que era preciso? Tá? Ter um compromisso de qualificar a atenção básica para a saúde bucal, né? Você melhorar a qualidade dos serviços, você promover uma maior resolutividade,
Para isso também é importante o quê? Ter uma rede de saúde articulada. Não basta você ter a saúde bucal na atenção básica. É preciso o quê? Que você tenha o centro de especialidades, que você tenha os hospitais, né, que trabalhem de uma forma articulada. Semana passada a gente trabalhou a rede de atenção à saúde, passada ou retrasada, né? Então, é importante que esses serviços estejam trabalhando de forma articulada e o paciente consiga ter acesso a esses serviços, né? É importante a operacionalização da integralidade. A integralidade, né? A gente sabe que a integralidade ela tem um sentido polissêmico, né? Ou seja, ela tem vários sentidos. E um dos sentidos é o quê? Né? Um dos sentidos é você ofertar todos os serviços: promoção, proteção, cura, né? Tratamento e reabilitação. Para isso também, né? Para que isso aconteça, é preciso você planejar as ações, né? Um diagnóstico epidemiológico, né? Você tem informações sobre o território, né? Quais as necessidades da população. E também acompanhar as ações em saúde, né? A partir da implantação de ações, implantação de políticas de saúde, é importante você acompanhar o impacto dessas ações para saber se elas estão ou não sendo resolutivas, tá? Senão, não adianta. Se você não empregar isso daqui, né, suas ações não vão ser efetivas, tá? Você não vai ter um resultado, um impacto positivo na saúde bucal da população, tá? Então, a lógica da política nacional, né, é nortear as práticas de saúde bucal para você mudar os serviços, as ofertas, né, dos serviços, né, de forma que você passe de um modelo assistencial centrado na doença para um modelo centrado na atenção integral à saúde. É esse o objetivo da Política Nacional de Saúde Bucal. Né? Você ter uma atenção integral à saúde bucal. Tá? Tranquilo? Tá. E o Brasil Sorridente, pessoal, ele estabeleceu 3 linhas de ação. 3 linhas, né? 3 ações que deveriam ser realizadas, né, empregadas para a efetivação do Brasil Sorridente. Quais são essas ações, Juliana? Reorganizar a atenção básica em saúde bucal, a gente já vai trabalhar. Tá? Ampliar e qualificar a atenção especializada, tá? Principalmente através de quê? Da criação do Centro de Especialidades Odontológicas e dos laboratórios regionais de prótese. Então, a Política Nacional de Saúde Bucal, ela criou o CEL e criou os laboratórios de prótese, tá? A gente vai falar mais sobre essa linha de ação. E uma outra linha de ação, qual é? Viabilizar a adição de flúor nas águas de abastecimento, nas estações de tratamento de água, tá? A adição de flúor nas águas, né, nas estações de tratamento de água, pessoal, é obrigatório desde 1977, tá? Mas, né, por mais que os municípios, diversos municípios tenham estações de tratamento de água, né, muitos deles, né, não faziam essa adição, não faziam essa adição numa concentração ideal de flúor, para que fosse para prevenir a doença cárie, né? Então, o Brasil Sorridente passou a viabilizar, né, a facilitar, né, a valorizar, a ajudar os municípios
para que fosse adicionado flúor nessas estações de tratamento. Né? Agora, o que acontece é que, infelizmente, a gente é um país, né, onde muitos municípios sequer têm tratamento de água e esgoto. Então, a gente ainda tem muito a evoluir no que tange a esse aspecto social que é tão importante, que é o mínimo que se deve ofertar à população, né? Que é uma moradia num lugar adequado, com as mínimas condições, né, de vida. Né? E o mínimo é você ter o quê? Receber água tratada na sua casa. Você ter, né, receber esgoto, né, uma rede de esgoto na sua casa. Né? Isso é o mínimo que uma pessoa deve ter. Né? Só que, infelizmente, a gente ainda não chegou, né, em 100%, né, dos municípios com recebendo em suas casas, né, municípios com tratamento de água e esgoto, né? Infelizmente, isso ainda não é 100%. Né? Quanto mais ter a viabilização de flúor na água de abastecimento, a pessoa sequer tem, né, abastecimento, água tratada, recebendo, chegando na sua torneira, quanto mais água tratada com flúor, né? Então, infelizmente, isso ainda não é para todos, tá? Então, qual que é a lógica, né? O trabalho em equipe, com foco na atuação centrada no território, na família, na comunidade, um trabalho humanizado, né? Com o profissional se responsabilizando por esse cuidado e com o estabelecimento do vínculo, né? E é interessante pontuar, pessoal, que um trabalho pautado na humanização, né, na responsabilização e no vínculo, não deve ser realizado apenas no SUS, né, mas também no seu consultório privado. Quem é que vai ter o seu consultório privado? Né? Então, a humanização é extremamente importante para o cuidado em saúde. A humanização faz parte do cuidado. A gente tem que deixar de pensar, né, a oferta de serviço da odontologia como tratamento apenas, né? A gente tem que pensar no cuidado em saúde. Cuidado em saúde, ele engloba a humanização do atendimento. Então, é humanização mesmo. Você vê o outro como um ser humano. A gente sabe, né? Muitos profissionais tratam o seu paciente como um bicho, né? A gente sabe disso, né? Eu já me senti, né, durante um atendimento, muito mal, sendo tratado como um animal não humano, né? Muitos de vocês podem ter passado por essa experiência também, né? Então, o cuidado em saúde começa na humanização, tá? É você tratar o outro, de fato, como um ser humano, dotado de necessidade, portador de necessidades, né? De necessidades, né? Que possibilitem, né, a mudança, né, do seu quadro, que facilitem, né, que proporcionem a recuperação da sua saúde. Né? Então, é isso que o paciente quer. E o paciente que te procura, né, ele está dotado, né, ele é portador de alguma necessidade. Né? E essa necessidade vai instituir um quadro de vulnerabilidade muito grande no paciente. Então, é importante que a gente trabalhe, né, baseado na humanização.
né? Ninguém quer ficar doente, pessoal, né? Ninguém quer ter a doença cárie, ninguém quer ter a doença periodontal, né? Mas, né, é essa questão que a gente estava trabalhando de social. Muitas vezes o paciente né, ele não tem condições de exercer um cuidado individual. Porque a gente sabe, né, o cuidado em saúde ele deve ser compartilhado. O dentista tem o seu papel, né, mas o paciente ele também tem o seu papel, né? Fazer, a gente sabe, ninguém vai no dentista todo dia. É importante que o paciente realize a sua higiene bucal diariamente, né? Mas o paciente ele tem que ter condições para isso, né? Ele tem que ter os instrumentos para isso, né? O kit de saúde bucal, né? E ele tem que ser municiado com informações para isso, né? Como realizar sua higiene bucal, né? E também é importante que o paciente tenha acesso ao dentista. E quando ele tem esse acesso, né, que esse acesso seja facilitado, facilitado como? Que tenha dentista para que seja ofertada, né, ofertado esse atendimento, e que quando ele estiver sendo atendido, esse atendimento seja pautado na humanização, na responsabilização e no fim, tá? Então, eu costumo brincar, né? Para você, é fácil a gente sentir, né? Ou pensar a humanização quando se fala assim: trate o paciente como você trata, né? Trate o paciente na sua cadeira odontológica como você trataria a pessoa que mais ama quando ela estiver na sua cadeira odontológica, tá? Então, sua mãe, né? Seu ou sua parceira, né? Dessa forma. Isso é pensar a humanização, tá? Dúvida. Então, repetindo, tá? A saúde bucal, a oferta do cuidado em saúde bucal não se limita apenas ao tratamento. Envolve o quê? Né? Promoção da saúde, prevenção das doenças, humanização do cuidado, responsabilização, tá? Enfim. Então, falando, né, de uma, né, vamos instituir aqui, né, da primeira linha de ação da atenção básica. Cuidado, tá? Eu já vou falar agora antes que eu esqueça, né? Essa é a primeira linha de ação que a gente fala em aula. Uma vez eu perguntei na prova, né, quais eram as linhas de ação do Brasil Sorridente, né? Uma das perguntas foi essa, pedi para explicar, enfim. Aí um aluno respondeu assim: as linhas de ação do Brasil Sorridente são a primeira, a segunda e a terceira, tá? Cuidado, né? A gente usa a primeira para, né, a gente estratificar, né? Mas nenhuma é mais importante que a outra. E você não designa essas linhas como primeiro, segundo ou terceiro, tá? Uma delas é a ampliação e a qualificação na atenção básica, tá? Então, o que fala essa linha de ação? Né? Que devem ser ofertados ações de promoção e proteção, ações de recuperação, prevenção e controle do câncer bucal. Isso é uma ação super importante que a Política Nacional de Saúde Bucal vem chamar muita atenção sobre ela, né? Então, você, a partir do diagnóstico, né? Do diagnóstico não, da suspeita de lesão, né? De câncer na atenção básica, você encaminhar para o centro de especialidades odontológicas, né? Você também, uma das premissas, né, dessa linha é aumentar a resolução durante o atendimento de urgência. Urgência não, né? Emergência, né? Acho que é mais adequado.
com o aumento da resolutividade. Juliana, o que significa isso? Antes, o paciente que procurava atenção básica, na emergência, realizava-se, né, o paciente com dente aberto, com dor, com pulpite, né, realizava-se apenas a prescrição medicamentosa. Agora não, né? Agora se faz o acesso endodôntico na atenção básica, tá? Então você aumenta a resolução da urgência. O paciente, ele, né, não vai só tomar o medicamento, né? Você, de fato, faz aquele atendimento de emergência, faz o acesso ao canal, põe a medicação e encaminha para o céu. Também é inserido na atenção básica procedimentos mais complexos, tá? Como pulpotomias, restaurações complexas, né? Classe 4, classe 2, classe 3, né? Fase clínica de instalação de prótese dentária, né? Então, você inclui a reabilitação protética na atenção básica, né? Falei para vocês, né, que logo que eu me formei, trabalhar na atenção básica, né? E logo que eu saí, eu fiquei 3 anos trabalhando na atenção básica, né? Eu, enfim, pedi demissão, né? E um dos últimos serviços que eu fiz na atenção básica foi a moldagem para confecção de prótese. Então, chegou uma paciente edêntula, né? Fiz a moldagem, né? E mandei para onde? Para o Laboratório Regional de Prótese. Né? Lá se confecciona a prótese, depois a prótese volta para a atenção básica, para a instalação da prótese, né? Para os ajustes finais, tá? Então, olha só que coisa bacana, né? Ah, Juliana, mas o meu município não tem isso. Falei para vocês, né? Muitas vezes isso, né, depende da implantação dessas ações pelo gestor municipal, tá? Então, o que acontece? Quando o dentista foi inserido na estratégia de saúde da família, né, existiam 2 possibilidades de inserção da equipe de saúde bucal. Uma era a modalidade 1, que era o dentista e o auxiliar de saúde bucal. A outra era a modalidade 2, que era o dentista, o ASB e o TSB. Tá? Com a Política Nacional de Saúde Bucal, criou-se uma terceira modalidade, que é a unidade odontológica móvel, tá? Essa unidade odontológica móvel é composta por uma equipe de saúde bucal que está vinculada a uma equipe de saúde da família, tá? Então, o dentista que trabalha numa unidade de saúde da família, ele sai dessa unidade móvel, né, e vai ofertar atendimento para a população daquele território, tá? Residente naquele território. Dúvida? Então, vamos lá. Com a criação da saúde da família, né, com a inserção do dentista na saúde da família, foi possível por meio de 2 modalidades, A1 e A2, tá? A1, dentista e ASB, A2, dentistas, ASB e TSB. A partir da criação da Política Nacional de Saúde Bucal, foi possível a inserção da modalidade 3, que é a unidade móvel, tá? Então, quando vocês veem uma unidade móvel aí da prefeitura, né, é a modalidade 3, tá? Juliana, repete para mim, por favor. A modalidade 1 e a modalidade 2, né, elas foram estabelecidas com a inserção do dentista na saúde da família. Então, em 2001, quando o dentista, né, quando foi possível a inserção do dentista na saúde da família, o gestor municipal poderia optar pela modalidade 1 ou pela modalidade 2. Modalidade 2 é quando ele inseria o dentista e a ASB, e modalidade 2 é quando ele inseria o dentista, a ASB e a TSB. Tá? A modalidade 3 foi possível graças à Política Nacional de Saúde Bucal, né?
que é o dentista que vai atuar numa unidade odontológica móvel. Esse dentista está vinculado a uma unidade de saúde da família. Ele apenas, a diferença apenas é que ele vai trabalhar fora do consultório, né? O consultório dele é dentro da unidade móvel. Obrigada. Dúvida mais? Tranquilo? Vamos lá, então. Aqui, eu acho que tem. Aqui, para quem se interessar, eu vou cobrar isso na prova, tá? Mas para quem se interessar, ler mais sobre a odontomóvel, né? Tá aqui na portaria, nessa portaria aqui, tá? Mas só para vocês terem ideia, parágrafo 2 dessa portaria fala, né? As unidades móveis são consultórios odontológicos estruturados em veículo, devidamente adaptados e equipados para o desenvolvimento de ações de atenção à saúde bucal a serem realizadas por equipes de saúde bucal vinculadas às equipes de saúde da família. Aí tá nessa portaria também, o odontomóvel tem que ter compressor, cadeira odontológica, fala dos instrumentais, né? Quem quiser dar uma olhada, vale a pena, bacana, tá? A outra linha de ação, pessoal, que é a ampliação e a qualificação da atenção secundária e terciária, tá? A gente não pode se esquecer de falar dos hospitais, tá? Então, o que acontece? Né? Graças à política Brasil Sorridente, foi possível criar o Centro de Especialidades Odontológicas e os laboratórios regionais de provas. Tá? O que acontece, Juliana? Vamos falar primeiro da atenção secundária, né? O CEL e o Laboratório Regional de Próteses Dentárias caracterizam como atenção secundária. Então, tá lá. O CEL tem serviços mínimos a serem ofertados, tá? O que o CEL tem que oferecer? Cirurgia oral menor, atendimento a pacientes com necessidades especiais, estomatologia com ênfase na prevenção e controle do câncer bucal, periodontia e endodontia. É isso o mínimo, tá? Que o CEL tem que ofertar, tá? Então, por isso, enfim, o paciente que precisa de uma cirurgia periodontal ou que precisa de um tratamento endodôntico, ele vai ser encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas para ser atendido com os profissionais especialistas, tá? Agora é aquela questão que eu falo desde o começo do semestre, né? O paciente ele consegue ser atendido na atenção básica, na saúde da família, só que quando ele é encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas, vira um funil, né? Porque são poucas vagas, ele não consegue ter acesso, porque mesmo com a política de saúde, nacional de saúde bucal, não existia, não se firmou um compromisso, né, para que fosse ofertados serviços de atenção secundária. Então, se você vai ver municípios, vários municípios têm inúmeras unidades de saúde da família, tá? Algumas delas, né, ou parte delas, ou a maioria delas, tem o dentista. Outras sequer têm o dentista. Aí, nas que tem o dentista, ele vai encaminhar para o CEL, o município não tem CEL. Ou se tem, tem um. Né? Isso, repito, né? Isso, né, vai ter que mudar. Por quê? Porque graças, né, a uma lei que foi estabelecida o ano passado. Já já eu vou mostrar essa lei e vou explicar ela para vocês,
tá? Então, né, tem que mudar esse cenário. Aqui eu não vou cobrar na prova, já estou falando, tá? Porque é extremamente decoreba, né? Tem 3 tipos de céu, né? O que vai diferenciar um do outro é o número de cadeiras, né? Céu tipo 1, 3 cadeiras, céu tipo 2, 4 a 6, o céu tipo 3, 7 ou mais. Não vou cobrar na prova, né? Só para vocês conhecerem, né? E também, pessoal, o Ministério da Saúde, para a implantação do céu, ele... Ah, não, aqui é outra coisa. Então, o que a gente viu? No céu, a gente tem os serviços mínimos, que são esses daqui, tá? E a partir de 2010, o Ministério da Saúde passou a incentivar financeiramente, ou seja, repassar dinheiro para municípios que inserissem ações de ortodontia e implante, tá? Nossa, Juliana, no meu município não tem implante, não, o paciente precisa. É aquela questão, né? Isso vai depender muito do gestor municipal, tá? Nossa, aparelho ortodôntico não tem, né? Vai depender muito da inserção desses serviços, né? Mediante aí a demanda populacional, né? E a vontade política, tá? Dúvida? Claro, repito, com a lei estabelecida ano passado, o negócio vai ter que começar a mudar, né? Já não vai depender mais de vontade de gestor, né? Vai depender o quê? A população precisa, então vamos começar a trabalhar, tá? Mudou muito a forma que se vê a odontologia no SUS, tá? Porque antes, né, era tudo assim, vamos incentivar, né? O Ministério da Saúde vai incentivar, né? Vai dar recurso para o município. Agora, tá? Já vamos conversar sobre isso. Agora, também, né, na atenção secundária que a gente tem, né, criou-se os laboratórios regionais de prótese, tá? Que vai o quê? Que vai confeccionar as próteses, que são feitas na atenção básica, né? Que são essa instalação clínica, ela começa na atenção básica, né? Moldagem, e o dentista manda para o laboratório regional de prótese, tá? Claro que, no mínimo, tem que ter o protético, né? É o cara que vai confeccionar a prótese, tá? Esse laboratório de prótese, né? Ele pode estar ligado ao centro de especialidades, ou então ele pode ser terceirizado. O município terceiriza, tá? Então, lembrando que a atenção especializada também vai entrar quem? O hospital, né? Juliano, o que mudou no hospital? Vamos olhar aqui, né? Por exemplo, na Política Nacional de Saúde Bucal, né? O que muda com ela? Reorganização da atenção básica de saúde bucal, né? Você amplia as ações que são ofertadas de odontologia na saúde da família. Você estabelece a unidade móvel. Na atenção especializada, você cria os centros de especialidades odontológicos, os laboratórios de prótese. Na assistência terciária, o que acontece? O que muda com a Política Nacional de Saúde Bucal? O dentista passa a poder emitir a autorização de internação hospitalar, antes não podia. O bucomaxilo, ele não podia emitir, né, essa autorização para o paciente ser internado para fazer a cirurgia. Agora já pode, né? Agora também, né, o que acontece? Né, e essa emissão para internação também de pacientes, né,
para tratamento odontológico, pacientes com, né, com alguma deficiência, cujo tratamento não poderia ser realizado fora do ambiente hospitalar. Então, agora isso já é viabilizado por meio da emissão também dessa guia para internato. Né? Então, aí você também, né, tem uma valorização, né, e uma atenção muito grande para unidades, né, credenciadas como unidades CACOM e UNACOM. O que é isso, Juliana? São unidades aí que cuidam, né, que tratam câncer bucal, tá? O INCA é uma delas, tá? Agora, eu não sei de exemplo do CACOM e UNACOM, tá? Não vou saber falar, mas também não tem problema, né? São unidades hospitalares aí que vão se responsabilizar pelo tratamento, né, e recuperação para pessoas com câncer de boca, tá? Em relação à promoção e prevenção, né, a gente não pode esquecer daquela linha de ação, né, que é viabilização da fluoretação da água de abastecimento público. E também passou a ser distribuídos kits de higiene bucal pela atenção básica, tá? Então, se você vai se o paciente não tem escova e pasta de dente, na atenção básica, vai lá buscar, tem kit sendo distribuído, né? Escova, pasta e fio dental, tá? O resto não se preocupa não, tá? Então, tá lá a rede, né, de atenção em saúde bucal. Você tem os profissionais que trabalham na saúde da família, pode ser modalidade 1, 2 ou 3. Esses profissionais de saúde bucal prestam atenção domiciliar, eles fazem visitas domiciliares, né? Aí vai trabalhar em conjunto, claro, né? As farmácias que ficam até mesmo dentro das unidades de saúde, o paciente precisa de uma prescrição, né? Laboratório de prótese, né? Os centros de especialidades odontológicas, o hospital, né? Então, essa rede de saúde bucal vai trabalhar de forma articulada, tá? De forma articulada. Aqui é uma notícia velha que eu já falei, né? Aqui a gente vê, né, que a partir de dados de 2010, né, do SB Brasil, né, o SB Brasil indicou que aos 12 anos, né, o CPOD passa a ser de aproximadamente 2, né, o que entra naquela classificação da OMS como uma prevalência baixa, né? Paciente de grupo de baixo risco a 12 anos para desenvolver a doença cárdiaca, tá? Então, a gente avançou muito, né? Muito, tá? E agora está sendo, né, realizado o SB Brasil, uma nova pesquisa sobre saúde bucal, tá? Deve estar para sair o resultado, né? E a gente vai conhecer, né, Brasil Sorridente, né, perdão, o SB Brasil, essa nova pesquisa de saúde bucal, vai trazer novos resultados, né, está sendo realizado um diagnóstico e vai trazer aí novos resultados, né? Vamos ver como que vai aparecer os índices, os indicadores de saúde bucal, né? Se a gente está tendo vai ser apresentado, confirmada essa tendência de queda em relação à doença bucal, né? Em relação aos índices, né? Em relação também à doença periodontal, se vai trazer essa melhora, né? Que vem acontecendo. A gente tem uma tendência de melhora, né? Uma tendência de queda nos índices, né, de morbidade em relação às doenças bucais, tá? Então, deve estar para sair o resultado aí, muito bacana, tá? O SB Brasil, que é uma pesquisa, é um levantamento nacional que o Ministério da Saúde faz para o diagnóstico da saúde bucal da população, tá? Aqui, né, eu sei que vocês, aqui não vou falar disso não, tá? Mas esse sim, né? Cadê?
Aqui tem uma linha cronológica, né, sobre a política de saúde bucal, né, as políticas públicas de saúde bucal ao longo dos anos, tá? Vale uma lida, né? Tem até 2022, olha só, super recente, tá? Vale uma lida aí para vocês, né? Lembrando que a gente focou em quê, né? Claro, a gente vai ter o quê? A Constituição, né? A criação da saúde da família, a inserção do dentista na saúde da família, a Política Nacional de Saúde Bucal, tá? E agora, o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, tá? Em 2017, foi criado um projeto de lei 8131, tá? E, finalmente, esse projeto de lei foi aprovado, tá? Em maio de 2023 foi aprovado. E se transformou na lei 14.572. Guardem essa lei, tá? Guardem. Olha só, instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS. Juliana, mas não tinha Política Nacional de Saúde Bucal? Tinha sido criado, mas nunca, né? Não era obrigatória. Por isso que eu falo, depende. Juliana, no centro de especialidade, no meu município, não tem ortodontia. Não tem, porque vai muito, né, da vontade política. Juliana, no meu município só tem um céu que mal dá conta de atender todo mundo. Por quê? Dependia muito da vontade política. Agora é lei, tá? De fato, a Política Nacional de Saúde Bucal faz parte do SUS, tá? Faz parte do SUS. E antes existia, mas não era lei, né? Não era lei, não era obrigatório que fosse implementada. Agora tá? Então, né? Não se falava, se você pega a Lei 8.080, não se fala de saúde bucal. Se você pega a Lei 8.142, não se fala de saúde bucal. As leis que regulamentam o SUS, não se fala de saúde bucal, tá? Agora, a Lei 8.080 foi alterada para incluir saúde bucal no campo de atuação do SUS. Ou seja, queridos, vai ter muita vaga para vocês trabalharem no SUS, tá? Porque se precisa de dentista, porque tem unidades de saúde da família que não tem dentista. Por quê? Porque não era obrigatório, tá? Agora é. Porque tem unidades, porque tem hospitais que não tem dentista. Agora é obrigatório. Porque tem centros de especialidades que não tem dentistas. Agora é obrigatório. Então, pessoal, guardem essa lei, que ela é muito importante para a odontologia. Ela é muito importante para a odontologia no SUS, que agora, de fato, é direito, porque essa lei alterou a Lei 8.080, a nossa lei lá que a gente discutiu, a lei orgânica lá de 1990, né? Que agora, de fato, é lei, é obrigatório incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Ou seja, de fato, o direito à saúde bucal da população foi reconhecido apenas em 2023. Pasmem, tá? Pasmem, né? Ah, Juliana, antes não tinha, né? Mas dependia da vontade política do gestor estadual ou municipal, tá? Agora não. Entenderam? Tá? Então, preparem-se, né? Vai surgir bastante concurso, se já não está surgindo, né? Bastante vaga aí
para vocês trabalharem, tá? Dúvida. Eu falo para guardar essa lei, não é para prova, não. Isso mudou, isso é história. Isso é história, né? Faz parte da história da saúde bucal no nosso país, tá? Muito importante, tá? Dúvida? Aqui não interessa. Dúvida? Tranquilo. Eu sei que vocês vão ficar muito tristes, né? Que a gente não vai conversar.